Dando prosseguimento ao assunto do sarau, a trilogia das cores, azul, branco e vermelho, às vezes alguém pode ficar em dúvida ou curiosidade quanto ao título do sarau, consequentemente o título também do livro. Esse título, eu já gostava muito do Krzysztof Kieslowski, dos filmes, do jeito de filmar, do jeito de transpor para a tela as temáticas, seja do cotidiano, da cultura francesa. A trilogia das cores é uma trilogia de filmes desse diretor polonês, o Kieslowski, Krzysztof Kieslowski. Ele fez o primeiro filme da trilogia em 93. A Liberdade é Azul. Assim, eu recomendo assistir, recomendo. Não sei se vocês vão agradar do filme, porque é um filme muito... Vocês podem dizer, é um filme de cabeça, Carlos, é um filme que faz a gente pensar. Sim, mas é um filme lento. Lento não no sentido de nada acontece no filme. É um filme que você precisa ter uma certa paciência, um certo letramento de assistir esses filmes. Não só de Krzysztof Kieslowski, mas entre outros diretores, diretoras. Então, A Liberdade Azul foi lançada em 93. Depois, no outro ano, no ano que eu nasci, em 1994, ele lança A Igualdade é Branca. Retornando, a Liberdade Azul é com Juliette Binoche, né, o biquinho francês. Nem sei se falei certo o nome francês, mas é uma das atrizes que eu mais, do cinema francês, que eu mais gosto de ver os filmes que ela atua. Nesse de 94, A Igualdade é Branca, Julie Delpy faz a protagonista do filme. Eu não vou falar dos filmes não, senão vai ficar muito longo. Eu quero falar do sarau. E no mesmo ano ele filma os dois filmes no mesmo ano. Para finalizar a trilogia, ele lança A Fraternidade é Vermelha. Fraternidade é Vermelha com Irene Jacob, que ela faz até um outro filme de Krzysztof Kieslowski, que é A Dupla Vida de Veronique. Eu gosto muito, assim, eu acho que o francês é uma das línguas mais gostosas de aprender. Uma das línguas derivadas do latim mais que dá um tesão a aprender. Mas então, eu tirei o título desses filmes, a trilogia das cores azul, branco e vermelho. O livro não trata do filme. Por mais que alguns poemas eu falo sobre o significado, ou melhor dizendo, a simbologia que envolve o azul, né? A simbologia, o que é azul? Azul é a liberdade só? O que é o branco? O branco é só igualdade? O que é o vermelho? O vermelho é só, no caso da bandeira da França, fraternidade. No meu caso, eu coloquei o amor. Temas voltados ao amor, sensualidade. Ao também o erotismo, por mais que o livro não tem poema erótico oficial, mas tem um poema aqui, depois eu quero entrar no assunto desse poema. Mas indo agora para o sarau. O sarau, ele foi uma noite com ápices. Tinha momentos, para contar a vocês como funcionava o sarau lá. Você tinha o músico, né, contratante. Eu fiz 3 saraus nesse espaço, de 2015, esse de 2016, e fiz outro lá em setembro também do mesmo ano, que foi o último no espaço. Depois eu fiz sarau caseiro, né, lá na minha casa, onde eu morava, em Diamantina. Que aí Vilma também presidia, era a mestre de cerimônia, né? E nesse sarau, ele começava o momento de recitação, e tinha 1 hora de recitação.
dependendo da vibe do pessoal, se o pessoal tá vindo lá na frente recitar, pegando o poema para recitar e ler lá na frente, se tava indo muita gente, aí sim continuava. Senão, aí Vilma fala, Carlos, é melhor a gente dar uma pausa e colocar o músico para tocar. Aí é um bar boêmio, e você dava uma pausa e depois iniciava a segunda fase do sarau. É muito assim, eu tenho uma... Sabe aquela nostalgia? Você sabe que não volta com o mesmo estilo, porque é uma outra época. Hoje é 2026, 10 anos depois. É outra época, outro público, outra geração. Mas eu sinto aquela nostalgia boa de lembrar. Por isso que eu tenho fotos, de vez em quando eu gosto de rememorizar isso. Mas é muito interessante analisar a estrutura de um sarau. E era um sarau, era um sarau do artista, era toda quinta, era a quinta poética. Eu chegava da faculdade, às vezes quando não tinha prova da faculdade, eu até faltava. Eu acho que eu não cheguei a faltar na faculdade nesse dia. Foi dia 26 de maio de 2016. Eu acho que... Ou quando não tinha prova mesmo... teve uma vez que eu justifiquei com o professor, tá certo. Justamente, eu acho que foi esse dia que aí o professor me deu... Era uma explicação de uma matéria para a prova e ele falou, tudo bem. Eu até convidei esse professor. Mas era numa quinta, começava a partir de umas 9, né? A faculdade terminava 11. A faculdade terminava, eu acho que era 11 horas em ponto. Aí eu preferia me preparar para o sarau, não ir para a faculdade, para ter que voltar em casa, essas coisas. Então eu deixava minha mente já predeterminada para o sarau em si. Também eu deixava já combinado com o professor. Mas era uma noite incrível, uma noite artística, literária, poética, uma noite subjetiva, objetiva, uma noite de vinhos. Inclusive eu convidei alguns amigos da faculdade, o Jálito, que fez o fotógrafo, que fez as fotos desse meu livro, a foto que estou no perfil, essa foto aqui da biografia do livro. E o sarau ia acontecendo. E era muito dinâmico. Tinha alguns comentários, pessoa que lia, depois que terminava, ela podia fazer até uma parafrasear, né? Porque tinha poetas lá também, que jogava seus versos. E era muito, muito, muito gratificante você ouvir seu texto na voz de outra pessoa.